Bem-vindo a mais um episódio do nosso Clássico Show. Nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo uma PEC de segurança pública, né? Que ele quer criar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. E ele fez uma grande reunião com os governadores. Ele foi criticado por alguns governadores de direita. Acho que vale a pena você explicar aí pra galera. Cara, eu vou precisar da colinha aqui da reportagem, mas basicamente o Lula tirou o ex-ministro do STF, o Lewandowski, da aposentadoria para ele comandar a pasta de Segurança Pública e Justiça. E essa é uma das grandes propostas do governo do Lula, que é conseguir coordenar nacionalmente, né, desfederalizar a resposta ao crime. Aí tu vai pensar, caralho, que doideira, né? Sei lá, Polícia Militar Estadual. Sim, só que o perfil do crime no Brasil mudou, né? A gente já está lidando com organizações que são interestaduais, que financiarizaram parte do seu patrimônio, né, adquirido no crime, né? Tem a questão dos postos de combustível, etc. Então, o governo federal está procurando resposta. Então, a primeira coisa... Bom, além disso, muitos imaginam também até que ponto essas organizações criminosas não corromperam as polícias estaduais, né? E você corromper a Polícia Federal pode ser mais difícil. E até que ponto a resposta só não está uma merda e ela precisa de um ajuste de trajetória. O governo federal está puxando sardinha para o seu lado, como é esperado, né? Da mesma forma que os governos estaduais puxariam se pudesse. Sim. Então, pô, a primeira coisa é criar o SUSP, que aí a analogia ao SUSP, o Sistema Único de Saúde, vai ter o Sistema Único de Segurança Pública, né? Para você entender. E aí vai fazer uma grande comissão que vai poder traçar normas e diretrizes para a segurança pública a nível federal, né? Então, digamos que hoje em dia a polícia do Rio de Janeiro usa câmera, a polícia de Goiás, eu vou falar sobre isso, não usa câmera corporal. Isso não vai mais poder ser assim, isso vai ter um direcionamento centralizado do governo federal. A polícia na Paraíba atira primeiro e pergunta depois. O BEP lá, né? Em homenagem aí ao Evandro Guedes. O BEP atira primeiro e pergunta depois. A polícia no Rio Grande do Sul, ela tem aborda, tenta descalonar conflito, etc. Tem uma coisa mais tradicional. Isso vai ficar uma resposta centralizada. Tradicional é fazer isso? Não, esse é o... Tradicional é fazer o que o BEP supostamente faz, né? Tudo bem. Enfim, eles querem também mudar a dinâmica do sistema prisional, né? Então, meio que isso também vai passar a ser coordenado. Vamos ter uma federalização, né, do processo prisional inteiro. Você pode pensar, e eu diria também, que os presídios que funcionam melhor no Brasil são federais. São os que são tem menos... Os presídios de segurança máxima são federais, né? Então, que tem menos celular, corrupção, etc., tráfico, etc. Fortalecer a PF. Então, a PF agora, que hoje em dia é um ente investigativo, né? Quando você vê a PF, geralmente você está lidando ou com tráfico internacional ou crime de colarinho branco. Você não vê, até existe, tá? Mas policial federal dando tiro, fazendo operação, etc. Acontece, mas é muito minoritário. Então a ideia do Lewandowski é aumentar muito a PF e aí poder também, cara, colocar ela para fazer policiamento mais ostensivo mesmo, entendeu? E poder investigar a fundo, né? É porque também tem a distinção entre polícia, eu vou falar depois sobre isso, mas poder investigar a fundo o tráfico local, milícia local e poder agir localmente. Mas aí a PF vai ficar trocando tiro igual a PM? Não, é uma competência diferente, né? Geralmente as polícias civis têm um caráter mais investigativo. Que a PF é uma polícia civil. Exato, é uma polícia civil federal. E aí as polícias militares têm um caráter mais de patrulha mesmo, confronto, trocação etc. de tiro. Exato, que é até como o estereótipo dita, né? Pelo menos no Rio, né? Tipo, o PM carioca tem um arquétipo. Sim, máximo respeito a todos os policiais, tá? Total, pô. Só pra alguém não interpretar errado, porque, tipo, tem umas piadas também que eu queria zoar, entendeu? Porque o Lewandowski, aparentemente, ele quer aumentar muito o número de PFs também. Ou seja, se você quiser entrar pra PF, aproveita aí, concurseiro. Para a galera do concurso, o governo do PT é sempre muito generoso com o concurseiro, né? Sim. Também a PRF também vai ter... Hoje em dia, cara, a PRF é até engraçado. Máximo respeito também, tá? Apesar de eu conhecer poucos PRF. Ela foi equiparada salarialmente à PF, só que ela fiscaliza estrada e fronteira. Ou seja, o trabalho dela, de fato, é muito menor e menos técnico do que o trabalho do policial federal, via de regra. Só que eles estão parelhados em termos de salário. E aí o Lewandowski, ele quer dar mais competência para a PRF. Exato. Quer que a PRF faça mais patrulhamento, esteja integrada a outras formas de transporte. Então vai estar na ferrovia, vai estar na hidrovia, etc. Também, vamos unificar a destinação que o governo federal dá, o orçamento público, aliás, o mínimo aí de administração pública. Separa uma linha de dinheiro para a prisão e uma linha de dinheiro para a polícia.
o dinheiro que está para prisão não pode sair, não pode ser flexibilizado, não pode ser, eu vou pegar aqui, vou jogar para saúde, eu vou jogar para segurança pública. Não, é fixo, é pré-delimitado. Eles querem fundir essas duas partes para os governos terem mais discricionariedade na hora de manejar o orçamento. Isso é uma sugestão positiva. Isso, talvez... Por enquanto é isso. No balanço, a maioria das sugestões são centralizadoras, né? Então, elas visam deixar menos federalizado, então menos controle dos estados e mais controle da União, a não ser essa. Essa aqui, ela dá mais discricionariedade para os governadores, né? Para o poder estadual escolher. Pô, talvez o presídio precise de mais grana, hein? Vamos tirar a grana da polícia e botar no presídio. Talvez a polícia precise de mais grana, vamos tirar do presídio e botar na polícia, né? O que é uma discricionariedade importante, porque, tipo, me parece, cara, que os presídios no Brasil são bizarramente mal amparados pelo poder público, sabe? Tipo, cara, pelo amor de Deus. No primeiro, não parece ter presídio suficiente, porque os presídios são bizarramente lotados e, enfim, esse negócio de ter, porra, bandido mexendo no celular, jogando no tigrinho, dando golpe, jogando sinuca, o cacete A4, porra, isso não deveria acontecer, entendeu? Cara, o dia inteiro no telefone, né? E aí, até que ponto isso é falta de verba, até que ponto é falta de seriedade. Eu diria que 90% dos problemas do serviço público no Brasil são ou falta de seriedade ou o governo estadual, seja ele literalmente o executivo, seja o judiciário, fica travando os governadores estaduais e tal de só resolverem problemas, sabe? Mas, enfim, pode ter o caso de, em alguns estados, ter problema de verba mesmo e dar essa discricionalidade maior é bom. Total. Eu sei que estados menos ricos têm prisões piores, via de regra, né? Sim. Então, a galera tem que lembrar, eu acho que é importante lembrar sobre as rebeliões que tiveram nos presídios, acho que, se eu não me engano, no Ceará, alguns anos atrás. Aí eu lembro das filmagens, das cenas, era tipo, cara, chão de terra batido, aquele murinho bem fino de tijolo, e na hora da rebelião as pessoas estavam sendo decapitadas e com a cabeça colocada em estaca. Caraca. E exibindo assim pra polícia. Então, se ficar preso num presídio estadual No em Santa Catarina e no Ceará, são experiências bem diferentes, sabe? Então talvez federalizar nem seja tão ruim assim, Sim. né? Caraca, que doideira. Quais eram o nome dos índios que moravam no Ceará quando os portugueses chegaram? Potiguares. O legado Pelo potiguar legado ainda potiguar tá vivo, vivo, mano. né? Bom, mas aí, cara, essas reuniões, eu adoro reuniões que juntam todos os governadores, porque pelo menos dá pra lembrar que o Brasil é um país federalista, sabe? O governo federal pelo menos vai consultar todos eles juntos. E aí, pelo menos eu tenho a sensação de que é um país federalista, por mais que, né, mais ou menos. Então estavam todos, tirando o Zema e o cara do Santa Catarina. Eu não sei porque eles não foram. Não é? Não, esse é do Paraná. Paraná. O Ratinho tava. Mas poucos conseguiram marcar muito, foi mais uma apresentação, sabe? E aí, quem roubou a cena, MC rouba a cena, foi Caiado, o antigo rival político do Lula. Se você não sabe, em 89 eles tiveram um bate-boca famoso no debate da redemocratização. E eles são meio que inimigos, rivais até hoje. Então, O Caiado era uma das maiores lideranças do DEM, na época que o DEM era tipo, o único partido de direita do Brasil e tal. O Ronaldo Caiado, inclusive, tomou a decisão, depois dele brigar com alguém pediu para falar sobre isso. Ele brigou, de fato, com o Bolsonaro pela prefeitura de Goiânia. Achou desrespeitoso, achou que Bolsonaro não tem mais condição de administrar, de comandar a direita no país. Tem seu mérito. Que o discurso dele está cansado e que ele está perdendo as rédeas do cavalo que ele, uma vez, já montou. Críticas válidas. E ele quer se lançar para a presidência em 2026. Que já não é tão válido, porque ele já é velho pra Ele caralho. é velho demais, então vamos ser coerentes. Eu até acho que ele tá bem para a idade. Entra na parada do Lula, mas não, tá velho. E aí a parada é que ele agora vai começar a antagonizar forte pra cacete o governo do Lula pra aparecer e conseguir o nome dele ficar viável em 26, né? Sim. Inclusive, o meu algoritmo tem me dado muito a coisa do Ronaldo. Mas é que eu assisto muita coisa de Brasil rural, entendeu? Sei lá. Aí eu não sei se eu fico recebendo muita coisa do Ronaldo Caiado por tabela. O seu algoritmo te dá o Ronaldo Caiado, o meu algoritmo me dá o Ryan Santos, mano. Então, tudo que você precisa entender sobre novos clássicos é isso, entendeu? Enfim, aí é isso, né? A outra matéria que é justamente o Caiado criticando a PEC de segurança pública. Ele tá criticando... Basicamente, ele tá criticando o fator centralizador, né? Exato. A grande crítica do Caiado eu sou o governador que lidou melhor com segurança pública no Brasil inteiro. Goiás não tem problema de segurança pública. E eu não quero abdicar dessa autoridade, porque tá funcionando, até tem um ponto, né? Em favor do governo federal fazer whatever o governo federal vai fazer, que é imprevisível, né, cara? Sim. E via de regra também, a minha opinião, pelo menos, sobre política de segurança pública, é que tem um fator local muito forte. Muito forte.
Então, Tipo, o crime em Goiás, ele é muito diferente do crime no Rio de Janeiro. não, inclusive a gente tava sacaneando o BEP não, né? Brincando com o BEP, que, cara, o perfil de crime que eles combatem é muito específico. É uma parada meio de cangaço, sabe? Lá no interior do Nordeste, pelo que eu, né, o pouco que eu fiquei sabendo da atuação do BEP, o cara vai, pega um carro, assalta um banco e foge lá pro meio do nada. E aí vira uma parada meio de caça, sabe? É meio tracking. Não tem nada a ver com o Rio. O perfil do Rio é outro, entendeu? Sim. É uma coisa meio Cisjordânia aqui no Rio, sabe? Sim, cara. É completamente diferente. Então, pensar que vai ter um burocrata em Brasília que vai produzir uma política nacional pra mim, geralmente já me dá um... sabe? Brother, tá ligado? Eu já fico com uma resistência muito forte. Eu consigo entender o ponto do Caiado. Mas é que a gente tá pensando E também, ele, né? bem ou mal, tá certo, né? Goiás não tem muito problema A de gente segurança. não ouve falar de problema de segurança no Goiás, né? Não. E isso tem um contraste muito grande com outra pessoa que criticou ele, né? O Cláudio Castro. Deixa eu ver se tem uma foto do Cláudio Castro aqui. Não tem. Cláudio Castro, pra quem não sabe, é o governador do Rio, né? E é gago, né? Então, nessas situações onde tem vários homens numa sala, ele tem que dar a opinião dele. É sempre uma parada extremamente difícil pra ele. Então, Sim. cara, tem uma... Cláudio Castro é esse mano aqui que tá tossindo, Lindo, pra quem lindo. consegue ver. Lindo, lindo. Tu fica perto do Tarcísio, tá? É uma parada do Cláudio Castro que, logo no início da reunião, ele reivindicou uma coisa que eu concordo, só que ele não é o cara pra isso, mas ele reivindicou que os estados possam possam ter autonomia sobre a legislação penal deles. Exato. Pra quem não sabe, as leis, né, todo o sistema jurídico, você tem tipo o sistema jurídico criminal, que é uma parada bem separada do resto das leis, entendeu? Sim. E no Brasil... Instâncias cíveis, criminais, militares. Exato. E no Brasil só tem lei criminal no nível federal. Não existe lei criminal no nível estadual, coisa que é diferente dos Estados Unidos, sabe? Então, todos os crimes que efetivamente são crimes, sabe? São violentos ou tem, tipo, lesam uma pessoa grandemente e tal, costumam ser criminais, e é tudo isso no governo federal. E, de novo, é ruim, porque o perfil de crime dos diferentes estados, ele é bem diferente, né? Então, eu concordo com essa crítica do Cláudio Castro. Pro Rio de Janeiro, seria maravilhoso se a Câmara estadual pudesse passar os crimes. É uma das saídas para a crise de segurança pública. Com certeza deixar os estados desenvolverem soluções com mais autonomia. Vai vendo o que funcionou, quem mandou bem, quem mandou mal. Ah, o Caiado mandou bem, o que o Caiado fez? Vamos estudar. Ah, o cara lá, sei lá, porra, Randolfo Rodrigues, nem sei se ele é o governador, sei lá, alguém no Amapá mandou bem, estuda, sabe? É aquela parada, o federalismo, laboratório da democracia. Sim. E isso vai no caminho oposto à ideia do Lula, que é de fazer um esforço coordenado, centralizado. E você tiraria um pouco do poder do STF também, né? Porque aí os crimes eles seriam processados sempre na justiça estadual, que eu entendo que eles já são, mas eles são... É mais fácil esse tipo de coisa cair pro STF. Lá nos Estados Unidos é bem raro crime processado na esfera estadual cair pra Suprema Corte americana, entendeu? É bem difícil. E o Cláudio Castro que levantou essa bola, ele recebeu o coro do Ronaldo Caiado, só que o Ronaldo Caiado fala bem, fala pra fora, e o Cláudio Castro fala, meio bamba assim. E aí, ele ainda tomou uma invertida bizarra do Lewandowski, que é outro idoso, né? O Lewandowski tem 76 anos também, Cadê a cara já era do pra estar Lewandowski? aposentado. Cara do mano. Assim, eu boto fé que ele é muito inteligente. Eu acredito de verdade. Só que tá idoso. E aí, o Cláudio Castro falou, não sei o quê, o cara autonomia. E aí o Lewandowski falou assim, cara, no caso da Marielle, que estava sendo julgado no mesmo dia dessa reunião, a polícia do Rio demorou 5 anos para chegar em algum lugar. E não chegou... Não condenou, e não conseguiu condenar. Enquanto que quando a Polícia Federal assumiu a investigação, sem entrar no mérito do negócio da Marielle, mas investigou em menos de um ano e prendeu os caras. Os caras estavam sendo condenados naquele dia. E aí, o Cláudio Castro, que é gago e fala mal, o repórter não conseguiu registrar a resposta dele. Tipo assim, o microfone não captou a resposta. Eu imagino que deve ter captado de alguma forma, dele, ninguém entendeu porra nenhuma. Então ele tomou essa invertida, mais uma esculachada aí na cara do Rio de Janeiro. Sim. E, pelo amor de Deus, né? Cláudio Castro, meu irmão é Cristo, cara. O seu estado tá uma merda de segurança pública, tá inimaginável, entendeu? Não, tu tinha que chegar de cabeça baixa nessa reunião, entendeu? Sim, cara, você é a pessoa com menos moral pra falar qualquer coisa. Enquanto o Ronaldo Caiado tava tentando peitar o Lula, porque aparentemente lá em Goiás não tem problema de segurança pública, cara, o seu estado, todas as notícias que saem daqui é coisa de segurança pública horrível, entendeu? Exato. Porra, cara, você é a pessoa com menos moral possível pra falar qualquer coisa. Enfim,
Tem mais algum ponto de notícia ou a gente pode começar a dar a nossa opinião? Cara, eu acho que... o Tarcísio também deu a opinião dele, tá? Todos os governadores opinaram, óbvio, né? Era uma reunião conjunta, era para as propostas agora serem encaminhadas para a Casa Civil, que vai compilar, gerir, né? Modular melhor o projeto. O Tarcísio falou que que ele até ficou interessado na ideia, Sim. porque São Paulo especificamente está passando por um problema. A forma como o PCC se desenvolveu lá em São Paulo, ele já profissionalizou demais o negócio. Então, virou meio que uma máfia mesmo, né? Tem uma coisa meio italiana, assim, mesmo no PCC. E ele, especificamente, está tendo uma dificuldade extrema de usar a Polícia Civil de São Paulo para investigar a lavagem de dinheiro e posto de gasolina, que é uma das metodologias preferidas do cara. Então, ele quer estudar métodos para colaboração, para a inteligência da Polícia Federal poder trabalhar em problemas que são do Estado de São Paulo, mas que ele queria saber mais do projeto. Sim. Achei moderado, né? Qual é a formação do Cláudio Castro? Você sabe? Não tenho a menor ideia. Você vê, né? Ele era cantor católico, sabia? Ah, isso é hilário. Você vê o Tarcísio, um cara sério, entendeu? Engenheiro por 30 anos, sei lá o que, do IME. O cara focado, querendo entender os detalhes, blá blá blá. E aí o Cláudio Castro cantou. Eu não sei se ele era cantor, eu não lembro. Eu tenho uma história assim. O Caiado é médico, sabia? Tem nada a ver também com a administração pública, mas... Cara, agora a parte da nossa opinião. Colou minha opinião, Nove Classe. Eu acho que muitas pessoas vão criticar isso, né? Porque tem críticas válidas a serem feitas. Principalmente esse negócio, que talvez você não devesse federalizar uma coisa, que tipo, você não deveria jogar para a União algo que você poderia ser federalista, né? Jogar para os estados. Isso é uma crítica muito válida. Vai ter a crítica das pessoas, ou teoristas da conspiração, ou então pensadores maquiavélicos, que vão falar, tipo, isso é tudo um grande complô do Lula pra ele tomar conta das forças policiais, ele já dominou o exército, ele quer tomar conta da polícia, porque ele quer liberar o crime generalizado. Você não viu que 70% dos criminosos votaram no Boulos, isso é tudo relacionado e tal. Enfim, até que ponto tem algum mérito eu não sei, mas provavelmente não. Tem muitas críticas a serem feitas a isso tudo. Só que eu acho que o caso do Cláudio Castro, ele ilustra o porquê que, cara, talvez, pelo menos agora, assim, eu seria a favor desse tipo de coisa de Sistema Único de Segurança Pública, que é o Rio de Janeiro, nosso estado, a antiga cidade maravilhosa, ainda é, né, tecnicamente, a situação de segurança tá bizarramente horrível, assim. Bizarro. O Cláudio Castro, aparentemente, não está fazendo nada. A gente não consegue ver o que ele está fazendo. A gente não consegue entender ele falando. Sim. Talvez a culpa não seja do Cláudio Castro, talvez, sei lá, tem elementos dentro da polícia que sejam corruptos, que atrapalham a polícia de operar, sabe, tá ligado com o crime, enfim. Esse tipo de coisa tá acontecendo, o fato não tá dando certo no Rio de Janeiro. Sim. Federalizar talvez melhorasse. Foi o argumento que o Lewandowski fez, falou, cara, ficou 5 anos, a Marielle ficou 5 anos aí contigo, vocês não fizeram nada. Ficou comigo alguns meses e a gente resolveu a parada, sabe? Burocratas nível federal costumam ser melhores do que burocratas nível estadual. Que ganha melhor, os concursos são mais difíceis, você tem uma pool de talentos mais amplo para você tentar recrutar as melhores pessoas, sabe? Então, por exemplo, o cara do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, para ele corromper um policial da PF que fica em Brasília, mais difícil também, sabe? Em tese. Em tese. Tudo isso em tese. Além disso, tem um outro fator que é o seguinte. No Brasil, o governo estadual, ele tem as mãos atadas pelo governo federal, sabe? Se você, tem certos problemas para você resolver, o ideal seria você só ser o rei, não existir leis, você faz o que você quiser, você só resolve da melhor forma possível, sabe? Hoje em dia, a pessoa que é mais próxima do rei do Brasil é o STF. Talvez seja o presidente do IBAMA. Depois, eu diria que é o presidente da República. Então, a capacidade de só resolver problemas, ela é mais alta quanto mais próximo da soberania você está. E a soberania brasileira, ela não está no nível estadual, ela está, obviamente, no nível federal. O Brasil, nominalmente, sendo uma república federativa, mas na prática, sendo uma coisa bem unitarista, dá pouco margem para os governos estaduais resolverem. E aí entra a crítica do Caiado, que é, se você desse mais poder para os governadores, talvez ficasse melhor. Eu concordo. Talvez, de fato, ficasse melhor dando mais poder para os governadores, sabe? Só que talvez você dar mais poder para o governo federal também seja benéfico. O ponto é, do jeito que está hoje, talvez o motivo que não esteja funcionando é porque quem realmente detém o poder é o governo federal e quem detém a responsabilidade é o governo estadual. E se você dá responsabilidade para uma pessoa que não tem poder, ela não consegue resolver nada, sacou? Então, você podia fazer alguma coisa. Ou você dava poder para o nível estadual, ou você dava responsa para o nível federal.
o governo Lula está escolhendo dar responsa para o nível federal, tem críticas a serem feitas, a minha natureza é preferir dar poder para o nível estadual, só que talvez o Sistema Único de Segurança Pública funcione melhor do que o que a gente tem hoje, que pelo menos no Rio de Janeiro absolutamente não está funcionando. Então, eu concordo com você que existem dois caminhos para a crise, né? Um é centralista e outro é federalista. O panorama geral, assim, o Brasil tem 46 mil homicídios por ano, né? Tipo uma cena de guerra. Mas a violência tem diminuído no Brasil também. Tipo, os indicadores de violência e de crime estão caindo desde 2017, talvez. Tipo, o Brasil tem se tornado ligeiramente um pouco menos violento. O nosso Mas é tudo marginal, né? Mas é uma escadinha assim que está diminuindo. O nosso caso aqui no Rio de Janeiro é muito extremo. Talvez o mais extremo do país. Não sei, porque o Nordeste é bizarro também. Mas se você, eu ia falar isso, se você colocar em proporção... É porque lá é muito violento, tem muito assassinato. Mas se você colocar em comparação, relevância e descontrole, né? Cara, acho que o Rio sendo a segunda maior cidade do país, estando 70% na mão de poder paralelo, insano, né? A cidade ocupada, na verdade, sitiada, né? Na verdade. Então... eu vou falar como carioca, né? Eu não posso falar por você que mora no Amazonas ou whatever. Santa Catarina, né? Santa Catarina, que tá Goiás. numa situação mais confortável. Você que é subordinado do governador Caiado, aí um abraço. Mas a nossa situação aqui só tem duas saídas mesmo. Ou a gente empodera absurdamente o poder local, ou seja, o Cláudio Castro se torna um rei dentre homens. Sim. Que, pelo perfil da liderança dele, não ia dar certo. Agora, né? Isso não impede a gente de eventualmente os fluminenses, na verdade, se unirem para colocar um cara que seja melhor daqui a 4 anos. Provavelmente não vai acontecer, não tem acontecido nos últimos 20. 30, mas, né? Sei lá. 30, mas o Wilson Witzel foi uma tentativa de fazer isso. Foi uma tentativa de botar um cara que só tava tipo, meu irmão, olha só. Fuzil. Eu vou resolver o crime, Sniper. custe o que custar, bem ou mal. Eu não tô nem aí. O povo fluminense queria isso. Exato. E aí, enfim... Alguns dizem que o Wilson Witzel foi derrubado, alguns dizem que o Wilson Witzel caiu por conta própria. O fato não é mais o Wilson Witzel, é o Cláudio Castro que murmura, né? Então, esse é um caminho possível. Se você dá autonomia da legislação penal para os governadores, se você aumenta o repasse de verba, se você flexibiliza, se você desfederaliza as decisões no âmbito jurídico também, né? Se você traz para a esfera local, né? Se você impede, se você coloca algum tipo de trava para esse tipo de recurso, para o STF, etc. Eu consigo enxergar a possibilidade real do Rio de Janeiro conseguir resolver isso. Sim, total. Ia envolver quase um exército fluminense, mas ia dar para resolver. Agora, não é a rota que o Lula ia propor, né? O governo federal dificilmente, né? Dificilmente ia fazer, eu vou te dar mais poder. Na verdade, sempre tenta acumular mais poder, né? Meio que é o ímpeto dos nossos tempos. Então, cara, o Lula, ele vai chamar a responsabilidade para si. Eu acho que com a consciência de que quem resolver a pica da segurança pública no Brasil vira um monarca. Eu tenho convicção disso. Se alguém consegue resolver o problema do crime organizado no Brasil, cara, é uma gratidão geracional, assim, o Lula já tem a gratidão geracional. Tipo Nayib Bukele, assim. Exato. É uma questão de você querer virar um monarca, né? Exato. O Bukele virou. Você tem que resolver a parada. Eu não sei se isso é uma coisa que o Lula vislumbra politicamente, se tem alguma intenção de fazer isso, mas assim, isso é uma parada de legado político, é igual o Bolsa Família foi pra ele. Bem maior, na verdade. É igual o Plano Real foi pro FHC, né? Exatamente isso. Então, cara, pode ser uma cartadaça foda do Lula, ele pode estar pensando nisso, em centralizar a atribuição do governo federal. Isso indiretamente desmilitariza as forças policiais também, porque, né, a Polícia Federal não é militar, então, em termos de ação não vai ter, mas vai ter mais inteligência, mais ação coordenada, mais investigação. Assim, para mim, e a política vai ser centralizada, isso vai facilitar os momentos que o tráfico tem interações que são interestaduais, né? É muito difícil... Que é principalmente contrabando, lavagem de dinheiro e tráfico, né? Que, são problemas bem grandes. Isso é uma coisa que os estados ainda não desenvolveram mecanismos para solucionar, que é um caminhão sai do Mato Grosso do Sul lotado de maconha plantada no Paraguai, essa é a realidade do fato, tá? Ele atravessa São Paulo, chega no Rio de Janeiro para ser descarregado aqui, vira lá o baseado jacaré, não sei o quê, que deixa a tua cara torta, né? Como as pessoas falam, não sei o quê. Vocês falam isso?
Eu acho que sim. Pelo que eu conheço do... A camisa tá verde, cara? Você vê isso aí? Não, eu tô igual... Eu tô eleitor do pessoal total falando. Mas isso é o que eu A galera conheço. costuma falar que teu olho fica vermelho nos vídeos também, mano. A parada é o... Isso foi o que eu aprendi com a música popular brasileira do nosso século, entendeu? Entendi. E aí, porra, como é que a polícia do Mato Grosso do Sul colabora com a polícia do Rio de Janeiro? Não colabora, né? Basicamente não colabora. Isso seria uma forma de... Cara, vamos começar a coordenar esses esforços. Ou então o cara que faz uma lavagem de dinheiro de um tipo de negócio como um posto de gasolina, que é uma coisa que tá muito associada à competência federal também, né? Combustível é uma coisa estratégica. Como é que a polícia dos estados colabora com a polícia federal? É difícil também, então... É aquilo, tem seus lados fortes, seus lados fracos. Via de regra, eu não gosto das políticas nacionais, né? Tipo, eu não sou um grande fã, assim, eu acho que... Eu até gosto do SUS, sabe? Eu acho que é um trunfo, é uma vantagem. O SUS parece funcionar desproporcionalmente bem pro nível de riqueza do Brasil, né? Exato, exato. Eu também tenho essa impressão e ele tem uma capilaridade que nenhuma outra proposta de livre mercado, whatever, teria assim. É um trunfo muito grande para cidades pequenas, que tem gente que precisa de cuidado também. Mas, cara, segurança pública eu acho uma coisa tão delicada, sabe? Eu tendo a preferir discricionariedade sempre no nível micro. Queria que o policial tivesse mais discricionariedade, o delegado tivesse mais discricionariedade, o secretário de segurança pública da cidade tivesse mais discricionariedade, o secretário do governo tivesse mais discricionariedade, ao invés de, tipo, vamos colocar o Lewandowski como Caesar da segurança pública e daí ele vai decidindo. Eu não acho que essa política, o SUSP, é o fim do mundo, é venezuelização da segurança pública, é um sequestro das forças de segurança dos estados, é o início de um golpe, igual tem vários lunáticos, de forma geral, falando sobre. Mas não é nem por isso que eu acho ruim, é pelo que eu falei mesmo, sabe? Sim. E é isso, né? Então eu dei o argumento meio a favor, que resume assim, tipo, cara, tá horrível, algo tem que ser feito, dá poder pra alguém, sacou? E o argumento que você falou é tipo, cara, às vezes dá poder pra pessoa errada, piora as coisas. Exato. Né? Rio de Janeiro, tipo, eu acho que nos outros estados isso é uma crítica muito mais válida. No Rio de Janeiro, cara, eu não consigo nem... Tipo, eu consigo imaginar como ficaria pior, tá ligado? Uhum. Obviamente, porque... Dá pra ficar pior. Dá pra ficar pior. Só que eu não consigo imaginar ficar pior mais rápido. Por causa de mudança de segurança pública, sabe? Sim. Porque, cara, Caralho, moleque, tá bizarro, entendeu? Tá ruim. Teve um tiroteio no centro do Rio de Janeiro, tipo, anteontem, assim, cara. E os caras não foram pegos. Os caras não foram pegos no centro do Rio de Janeiro, cara. Pra quem já visitou o centro do Rio de Janeiro, tipo, durante a semana fica muito cheio de gente. Parece que os caras trocaram tiro e correram pro aterro do Flamengo e foram pra Zona Sul. Pra Zona Sul. Os caras ainda foram pra zona da cidade que é controlada efetivamente pelo poder público, sabe? Pelo Estado. Foram o Flamengo. Pois é. Enfim, absolutamente bizarro, assim. Mas é isso, vamos aguardar... Isso é aquilo aí, né? Vamos ter que ficar de olho nisso aí, porque tem mais um ano e meio de debate, pelo menos, assim, entre os governadores, sabe? Então... Ficar de olho nisso aí. É isso, pessoal. Esse foi o nosso Classe Show de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Segunda-feira a gente vai falar mais da eleição americana à véspera, então fica ligado, se inscreve no canal, se inscreve no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. E segue a gente no Twitter, PessoaA99. E @NovosClássicos. Eu roubei o @ do Pessoa. Segue a gente no canal Novos Clássicos, que é mais educativo e menos de notícias. E segue a gente no Instagram Novos Clássicos, _UFC. Muitíssimo obrigado. Valeu.